sejam muito bem-vindos ao nosso culto. A gente está aqui mais uma vez para adorar o Senhor, para exaltar o nome dEle. Gostaria de te convidar a baixar sua cabeça onde você está, na sua casa, e vamos ter um momento de oração para começar esse nosso culto. Senhor, nós estamos aqui, Pai, ainda que separados, Pai, ainda que fisicamente longe um dos outros, Pai, nós estamos aqui com um único objetivo. Nós queremos que o Senhor é poderoso, Pai, para que ainda à distância a gente consiga ser ministrado e transformado pela sua palavra, pelo seu ministrar no dia de hoje. É isso que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A gente vai cantar uma música agora, fique à vontade, tem esse momento de entrega ao Senhor mesmo, não só de ouvir, mas de prestar uma adoração ativa a Deus, amém? Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti.
consagramos tudo que nós somos a Ti, Pai, tudo que nós queremos ser. Nós te entregamos, Pai, tudo que nós somos, para que o Senhor possa trabalhar e agir em nós. Amém. Agora quero te convidar a declarar sobre quão grande é o nosso Deus, quão maravilhoso Ele é. Vamos declarar a majestade dele, amém? Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nenhum Deus que é dependente de um homem mortal, nada que possamos dar-te é tão bom para ti. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Só o teu poder eterno ninguém detém. Ao teu nome seja a glória, a honra e o poder. Tudo que podemos dar-te és digno de receber. Tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. E hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Vamos declarar. Não mudarás, não falharás. Tremendo Deus, assim tu és. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. E hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. E hoje aqui, sendo os meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Amém. Que o Senhor possa ministrar o seu coração essa noite. O Senhor possa abrir seu coração para todas as novas coisas que Ele tem para você. Amém? Vamos orar agora pela palavra, abençoar a palavra para que o Senhor possa falar conosco através de
pessoas que Ele tem usado, amém? Senhor, eu peço pela vida da Heloíse, Senhor, para que o Senhor ministre ao coração dela e ela possa ser vaso do Senhor, a nos falar aquilo que o Senhor tem para nos falar, trazer aos nossos corações aquilo que o próprio Deus quer para nós, Senhor. É isso que nós queremos. Nós queremos ser como vasos transformados na Tua mão, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus queridos. Boa noite para quem está nos assistindo hoje nessa noite, né? Não só nos assistindo, mas adorando ao Senhor junto conosco. É uma alegria a gente mesmo em meio a essa pandemia que nós temos vivido, é uma alegria a gente ainda poder adorar ao Senhor em comunhão com os nossos queridos irmãos. E aqueles também que poderão nos ver, né, depois no YouTube, no Facebook, onde a nossa igreja estiver publicando, né, esse vídeo. Então eu queria que vocês, em espírito de gratidão ao Senhor, né, em oração, que você pudesse abaixar baixar sua cabeça e fechar os seus olhos, para que a gente possa pedir para que o Senhor venha falar conosco, que nós possamos realmente ouvir direto da boca do Senhor, né? Direto do Senhor, aquilo que Ele tem para nos dizer, ok? Então vamos fechar nossos olhos. Senhor, nessa noite, ó Pai, nós queremos pedir ao Senhor que Teu Espírito Santo tenha liberdade, Pai, para falar conosco. Senhor, que o nosso coração possa estar aberto. Senhor, que a nossa mente, Senhor, possa estar voltada para a Tua Palavra, Senhor. Que tudo que for bom, Senhor, que tudo que for do Senhor tenha liberdade agora, Senhor, de atingir, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, ó Pai. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor sonde o nosso coração. Se algo no nosso coração que desagrade ao Senhor, Senhor, que o Senhor nos mostre, Senhor, que o Senhor nos ajude, Senhor, a mudar, Senhor. E que nos ajude, Senhor, a alcançar, Pai, o objetivo, Senhor, de nos santificarmos, ó Pai, de nos transformarmos, Senhor, para a Sua glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos. Amém? Queridos, eu queria que a amada igreja, né, e nossos irmãos, aqueles que estão nos vendo pela primeira vez, então nós somos da Igreja Batista no Jardim Gabineto, no Campo Comprido, em Curitiba. Nosso pastor ali que está conosco é o pastor Jonathan Lebedeff. A nossa igreja está sendo cuidada pela igreja do pastor Nivaldo, né? E nós estamos ali com o propósito de adorar ao Senhor e de levar a palavra do Senhor. Então, você tem total liberdade de nos conhecer. Nós temos a página no Facebook, nós também temos nosso canal no YouTube. Então, nós estamos postando nossos cultos e aquilo que nós temos desenvolvido como igreja na nossa página, no YouTube. Então, tenha liberdade, tá? De poder entrar ali, poder entrar nesses canais. E quando nós estivermos presencialmente, você está convidado para nos visitar, ok? Então, eu queria começar essa palavra fazendo uma pergunta. Você conhece Jesus? Sabe, muitas pessoas hoje em dia, nós sabemos que Jesus foi uma pessoa maravilhosa, né? Alguns falam, né, que ele tinha um grande espírito iluminado. A gente entende que ele foi um profeta, o maior dos profetas, muitas pessoas entendem assim. A gente sabe que ele era um excelente líder, porque muitas pessoas o seguiam, muitas pessoas ouviam, multidões o seguiam e ouviam.
para aquilo que ele tinha a dizer, a trazer para o homem. Mas eu queria, assim, perguntar para você, né? Antes disso, me perdoe, antes disso também, a gente também entende que algumas pessoas entendem Jesus, para que a gente possa chegar a Jesus, eu preciso de alguém para chegar até Jesus, né? E antes de a gente começar a estudar, né, dentro da palavra, verificar dentro da palavra, eu queria que também vocês compreendessem essa questão de chegar até Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 27, então vamos abrir a Bíblia aqui, você pode abrir comigo. Lá em Mateus, a partir do capítulo 27, no versículo 50, 27, versículo 50 e 51. Então, 27, 55 e 51 fala assim: E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. Foi quando Jesus estava morrendo, né? E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Então, quando Jesus morreu na cruz, aconteceu algo tremendo, tanto físico, mas muito mais espiritual. O véu se rasgou. O véu do santuário, o véu do templo se rasgou. O que é esse véu? Então, lá em Êxodo, a partir do capítulo 25, você vai ver que Deus está falando para o povo, né, para fazer o tabernáculo. Então, existiu o átrio em volta do tabernáculo, né? Então, vamos pensar que o átrio era como se fosse uma cerca em volta do tabernáculo, né? Mas era uma cerca com toda ornamentação, com toda... Deus passou ao povo minuciosamente como eles deveriam fazer tudo. E essa cerca era feita com pilares de madeira e eram revestidos com cobre. Tinham 60 pilares de madeira, né? Então, algumas características eu estou trazendo para vocês, mas depois, se vocês quiserem ir lá, a partir do capítulo 25 em Êxodo, estudar, entender como que era feito, né? Então, existia esse átrio em volta, dentro do átrio, né, essa cerca, né? E dentro existia o tabernáculo. Dentro do tabernáculo, nós tínhamos o lugar dos santos, né? Ali onde tinha o candelabro e tinha algumas peças ali específicas, e dentro existia o lugar santíssimo, né? Então, existia o Santo dos Santos e o Santíssimo Lugar. Então, ali no Santíssimo Lugar era onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus. Então, para separar o lugar do Santo dos Santos do Santíssimo Lugar, existia um véu. E quando a palavra fala aqui, que nós acabamos de ler em Mateus, fala que esse véu se rasgou. E por que existia esse véu? Porque dentro desse santíssimo lugar, né, só poderiam entrar os sacerdotes, os sumos sacerdotes. E existia todo um processo de santificação, e ali ele levava, né, os pedidos, né, das pessoas, e somente ele poderia entrar. Então, quando a gente lê em Mateus, falando sobre quando esse véu se rasgou, quando Jesus, né, morreu, isso significa que agora já não mais só o sacerdote tem acesso ao Santíssimo Lugar, à presença do nosso Deus, mas aqueles que entenderem que Jesus é o único, seu único e suficiente Salvador, e que entenderem um pouco daquilo que nós vamos falar, tá? Então, eu queria só que vocês compreendessem que hoje o Senhor, nosso Deus, Ele nos dá a oportunidade para que, se nós entender espiritualmente isso,
né? Entendemos que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador e realmente entregarmos nossa vida para Ele, Ele como Senhor da nossa vida, nós podemos ter agora esse acesso ao nosso Deus. E não é mais uma vez por ano, mas em qualquer momento, em qualquer instante. Amém? Então eu queria, vamos continuar agora, né? Então, como eu estava perguntando, e para você, quem é Jesus para você? Né? Quem é Jesus para você? Então vamos abrir agora em Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 13. Mateus 16, a partir do versículo 13. Uma palavra de Deus lá fala assim. Nós vamos lendo aos poucos, tá? Então Mateus 16, a partir do 13, fala assim. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Ok, aqui Jesus está falando dele. Então Jesus já se está auto-intitulando como Filho do Homem. Mas o que é esse Filho do Homem? Né? Jesus está perguntando o que os outros dizem quem é esse Filho do Homem. O que é o Filho do Homem? O que é esse significado Filho do Homem? Então lá em João, então vamos abrir agora também em João, no capítulo 1. João, capítulo 1, no versículo 51. Então, João, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: e acrescentou: em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ok? Então, lendo, estudando aqui, esse versículo de João 1,51, e lá onde nós lemos também agora em Mateus, no 16,13, ele também nos leva para lermos em Daniel, no capítulo 7, do 13 ao 14. Ok? E o que Daniel, ali no capítulo 7, do 13 ao 14, vai falar? Então vamos ver agora em Daniel, do 7, do 13 ao 14. 7, do 13 ao 14. Ele fala assim: é uma visão que Daniel estava tendo, ok? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o filho do homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino, para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Então, o que esses versículos estão falando aqui? Né? Então, eu vou ler aqui para vocês o que está marcado aqui na minha Bíblia. Então, sugerindo o maior e mais notável Filho do Homem sugerindo o maior e mais notável Filho do Homem de todos os tempos. O Filho do Homem é, portanto, um título messiânico que remete à misteriosa figura humano-divino do um como Filho do Homem. Então, aqui ele quer dizer que Jesus ele era 100% humano e ele era 100% divino. Então, ele era 100% Deus, ok? E daí é que ele fala que ali em Daniel, né, do 7, do 13 ao 14, aquele que receberia domínio sobre todas as nações da terra para sempre. O Filho do Homem será levantado ao ser crucificado e agirá com autoridade no fim dos tempos. Então Jesus, ele veio falando já quem ele seria. Então ele era Deus, o próprio Deus, o Filho de Deus. Ele era homem, ele veio como homem, como carne, né? Ele se destituiu da sua glória para vir como carne. E ele fala aqui que ele terá autoridade, né? Então, a autoridade do Senhor foi estabelecida
e até o fim dos tempos, essa autoridade dele, né, vai se prevalecer sobre toda a terra. Amém? Então vamos continuar. Eu queria só, né, trazer para vocês compreenderem, né, quando Jesus fala que eu sou o Filho do Homem, o que era esse significado, tá? Então vamos continuar lá em Mateus 16, ok? Nós lemos o versículo 13, agora nós vamos ler o 14, ok? E eles responderam. Então Jesus perguntou para os discípulos: o que o pessoal aí anda falando de mim, né? O que andam falando do Filho do Homem, do Filho de Deus, né? Então, e eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Então você consegue ver aqui que o povo estava falando, né, que Jesus era um dos profetas, podia ser um profeta, e eles falavam isso conforme as expectativas messiânicas que esse povo judeu tinha, ok? As expectativas populares que eles tinham de quem seria Jesus, que seria, né, um rei, um profeta que viria, mas eles ainda não acreditavam que ele era esse rei, mas que ele era mais um profeta, né, que ele estava vindo ali, que Jesus era um profeta. Então eles definiram, eles interpretaram quem era Jesus através daquilo que eles ouviam falar. Mas ouvir falar de Jesus é diferente de conhecer Jesus. Vocês conseguem compreender? Você já ouviu falar de Jesus? Olha, eu acho que muitas pessoas, grande parte, já ouviu falar sobre Jesus. Ele marcou o nosso tempo. Nosso tempo é marcado antes de Cristo e depois de Cristo. Mas existe uma diferença entre ouvir falar e conhecer Jesus. E eu quero continuar a ler a palavra de Deus aqui em Mateus, que nós estamos, né? Então nós paramos ali no capítulo 16, no versículo 14. Agora nós vamos ler o 15 e o 16. E fala assim: ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Opa, agora Pedro já teve uma outra resposta. Ele falou que é o Cristo. Olha, já não é um profeta, mas é o Cristo. É artigo definido, é o Cristo. É o único Cristo, o único Filho do Deus vivo. Pedro teve ousadia de responder isso, ok? Mas vamos continuar, vamos ver o que Jesus ali agora fala para Pedro, a partir do versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. O que Jesus está falando aqui? Que ele é bem-aventurado, que ele é um homem muito bem-aventurado é filho de Gabriel. Bem-aventurado é que você é uma pessoa feliz, que se cumprem as coisas do Senhor na sua vida, né? A gente pode dizer assim. Então ele está falando que você é bem-aventurado porque não foi nenhuma carne, não foi nenhum homem que revelou a você, mas o próprio Deus. O que isso significa? Que não foi nenhuma revelação da natureza física, né?
que revelou isso para Pedro. Então não foi a carne, né? Então Jesus, ele não veio por poderes, não foi revelado a Pedro por poderes da inteligência, do convencimento do homem a Pedro, né? Então muitas vezes até nós cristãos queremos tentar convencer as pessoas sobre quem é Jesus através do nosso conhecimento, da nossa inteligência. É lógico que nós temos as nossas experiências, temos aquilo que Jesus faz conosco, nossos testemunhos, e que isso é útil para que a gente fale, né, de quem é Jesus. Mas a revelação precisa ser de Deus, precisa ser através do Espírito Santo. Então, Jesus falou ali que foi uma natureza espiritual, né? Então nós não podemos conhecer Jesus pelos conhecimentos nem por nossas forças, mas podemos conhecer pela fé, compreendendo que somos pecadores, porque precisa existir um processo pela fé. Primeiro nós entendemos que nós somos pecadores, que nós pecamos, que nós erramos, mas não só reconhecer, isso precisa gerar um arrependimento na nossa vida desses pecados. E aí sim é que nós podemos compreender quem é Jesus, né? Que o Pai, que o próprio Deus nos revele através do seu Espírito Santo o conhecimento de Jesus. Então é algo espiritual, não é pela força de nenhum homem e pelo conhecimento de nenhum homem. Ok? Então, nessa noite eu quero trazer isso para vocês, que nós precisamos, como igreja, orar, interceder. Precisamos não atrapalhar o mover do Espírito Santo. E precisamos dar liberdade para que o próprio Pai, através do seu Espírito Santo, se revele às pessoas com o seu grande amor e revele quem é Jesus para essas pessoas. Nós podemos também chamar, né, ver algumas atribuições de Jesus, como, né, nós vimos como nosso Salvador, através da sua morte na cruz, ele trouxe a salvação, porque por nós mesmos nós não poderíamos ser salvos. Como nosso libertador, ele consegue nos libertar do pecado, porque o pecado é algo que muitas vezes domina o nosso ser e a gente não consegue ser livre, mas Jesus consegue trazer essa liberdade. E nós precisamos entender que essa é uma obra espiritual, mas não carnal, porque a carne é que nos faz pecar. Nós também sabemos que Jesus ele é o Emanuel, é Deus conosco, né? É o próprio Deus que esteve conosco, como a gente viu ali, Filho do Homem significa também o próprio Deus, ok? E eu queria agora finalizar essa palavra lendo com vocês lá em Mateus, no capítulo 11, a partir do versículo 28 até o 30. Jesus está falando assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Jesus hoje nos convida, todos nós, e Ele está falando: venham a mim, todos vocês que estão cansados, sobrecarregados. Venham a mim, todos vocês que estão passando por dificuldades, e eu os aliviarei. Jesus está de braços abertos para nos receber. Assim como a parábola do filho pródigo, que o filho foi lá, gastou toda a herança que o seu pai tinha te dado. E quando ele se viu em meio aos porcos, comendo a comida dos porcos,
ele pensou no seu coração: eu vou voltar para o meu pai, porque eu sei que até os empregados se alimentam melhor do que eu. Eu não sei por onde você tem andado, por onde seu coração tem andado, por onde seus olhos têm andado, seus ouvidos têm andado. Talvez tenha andado hoje em lugares fora da presença do Pai. Mas eu quero dizer para você que Ele está de braços abertos para te receber. E ainda para fazer uma grande festa. E Jesus está de braços abertos para te receber, para que você possa realmente conhecer. Não de ouvir falar. Não de ouvir falar, mas conhecer por ter experiências com Ele. Sabe, quando eu era menina, eu acho que eu tinha uns 10 anos. E eu estava com os meus primos. Eu ainda não conhecia Jesus. Eu tinha ouvido falar de Jesus. Mas eu estava com meus primos na praia e nós estávamos brincando no mar. E de repente nós caímos num daqueles buracos que muitas pessoas caem e morrem. E quando eu caí num buraco e eu senti aquele mar me sugando para baixo, passou na minha mente um filme, né? E na verdade nesse filme não poderia ter deixado de passar o meu Deus, nosso Deus. E eu consegui naquele momento falar com Ele, né? Eu consegui naquele momento falar para Ele: eu sei que o Senhor é o Deus, tem poder, mas não me deixe morrer aqui. Sabe, quando nós possamos estar passando por algum momento muito difícil na nossa vida, nós precisamos entender que existe um Deus verdadeiro e que existe um Deus vivo. Como nós hoje no início desse culto ao Senhor, nós cantamos que Ele é verdadeiro, que o trono dele é o céu. Talvez a gente não consegue ver, nós não vemos. Ele é invisível, como nós cantamos. Mas as suas ações não são visíveis. Porque a obra sem fé não é morta. Porque a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras é morta. E o nosso Deus, quando Ele se revela a nós, Ele nos mostra. Mas nós precisamos ter fé e entender. E naquele dia que eu estava ali, achando que eu iria morrer, eu falei para o Senhor, e eu entendi quem era Deus. E eu falei: olha, por favor, eu era menina, eu não entendia, eu não queria morrer. E eu sei que Deus fez com que eu pudesse sair daquela situação. E de repente, eu consegui colocar meus pés no chão e fiquei em pé. E eu sei que o Senhor me salvou naquele momento. E o Senhor quer salvar a sua vida. Quer salvar a sua vida da tristeza, da depressão. Quer salvar a sua vida da angústia. O Senhor quer salvar a sua vida do pecado. O pecado é que nos afasta da presença do Senhor. E por isso eu quero que você abaixe sua cabeça e feche seus olhos nesse momento. E comece a pensar em Deus. Comece a pensar no Senhor. E eu quero te convidar a orar comigo nesta noite. Senhor, nós queremos colocar, Senhor, diante do Senhor nossas vidas. Que realmente nós possamos conhecer o Senhor, que a revelação do Senhor venha à nossa vida. Não pelo que os outros vivem, não porque eu ouvi falar do que Deus fez a alguém,
mas que eu tenha experiências com o Senhor. E que eu venha conhecer o Senhor. Assim como o Senhor é, como um Deus amoroso, como Jesus é, aquele que veio, que se despiu da sua glória e que sofreu, que foi crucificado, que foi morto, mas que venceu a morte e que ressuscitou e que nós sabemos que um dia voltará. Que hoje está ao lado do nosso Pai, mas ele voltará para que toda dor seja cessada, tudo que nós vivemos nessa terra seja transformado. E nós sabemos que todo joelho se dobrará, todos irão entender quem é Jesus nesse momento. Mas, Senhor, eu peço que agora o Seu Espírito Santo possa trazer ao coração de cada um a revelação do Senhor, aquilo que Jesus é verdadeiramente e que Ele quer se revelar a cada um em particular. Eu peço que Seu Espírito Santo tenha liberdade e que venha, Senhor, falar com cada um. Aqueles que ainda não entregaram sua vida para o Senhor, que possam entender, que possam entregar a sua vida ao Senhor, que possam reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, que possam entender que não existe mais véu e que Ele pode agora ter acesso ao Pai diretamente através de Jesus. Senhor, nós queremos Te adorar, Senhor. Nós queremos render glórias ao Senhor, Pai. E que cada vida nessa noite ou qualquer outro momento que possa estar ouvindo essa palavra possa entender e reconhecer o Senhor como um Deus único e verdadeiro e que está vivo e que está de braços abertos para nos receber. Pai, nessa noite eu oro, Senhor, por todos aqueles, Senhor, também que estão enfermos, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor, se revelar a eles, ó Pai. Senhor, e que eles possam entender que, ainda que mortos, eles viverão, Senhor. Que ainda que morto, nós viveremos através do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas que o Senhor também possa, Senhor, trazer a vida a todos eles, ó Pai. Senhor, que estão enfermos, Senhor, que o Senhor possa trazer a cura, Pai, se for da sua vontade, Senhor. Pai, nessa noite, nós queremos realmente render graças ao Senhor e dizer que só o Senhor é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero deixar aqui, eu vou deixar falar, né? E depois vai ficar gravado na descrição, nas informações do nosso vídeo. Se você sentiu o desejo de ligar para mim, ligar para o meu esposo, que é o pastor Rodrigo, ou o pastor Jonathan, então o meu número é o 99674 5827, ok? Número do meu esposo, pastor Rodrigo, 99524 9211. Também vai estar descrito lá, e nós vamos colocar também do pastor Jonathan. Então, se você é da nossa igreja, que está passando por alguma situação e gostaria de conversar conosco para que a gente pudesse estar juntos, né, conversando, ou você que nesse momento aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e quiser conversar conosco, pode nos ligar a qualquer momento, que nós estaremos aguardando. Amém? Então, que a gente possa agora ouvir este... Amém? Então tá, que você possa ter uma semana abençoada, né, para a glória do Senhor. Amém?